Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz seja com todos. Graças a Deus estamos em Cristo Jesus reunidos. Muitos irmãos tiraram as blusas, parece, dos armários, né? Queridos, hoje, com a graça e permissão de Deus, iremos começar uma nova série de exposições bíblicas. Então, sem muitas delongas, quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias em... Uma curiosidade, né? Profeta Obadias. Por favor, abram suas Bíblias no livro do profeta Obadias. Existem muitíssimas informações nesse texto, muita doutrina, bastante teologia, bastante do caráter de Deus, bastante da compreensão de como o povo de Deus deve ser. Veremos a graça de Deus sobre o seu povo e o juízo de Deus sobre os seus inimigos. Então, livro do profeta Obadias. Os irmãos, creio que perceberam que existe apenas um único capítulo. Será uma exposição rápida, mas bastante preciosa. Então, nós iremos ler todos os versículos. São 21 versículos. Vamos ler todos os versículos para que possamos ter a compreensão daquilo que o Senhor Deus falou por meio de seu servo ao seu povo. Amém? Todos acharam? Está depois de Amós, antes de Jonas. Ajudou, né, irmãos? Amém? Diz assim o texto bíblico, versículo de número 1. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom: temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Não furtariam os vindimadores e não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança, por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Cobrir-te-á a vergonha e será exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sortes sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo, no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal, no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens, no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas, para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia.
porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça, porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivesse sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Amém. Feche teus olhos, vamos orar? Soberano Deus, é em Cristo Jesus, com alegria, gozo em nossa alma, que nós nos reunimos diante de Tua santa, preciosa e majestosa presença. Obrigado, Pai, porque assim como cantamos, o Senhor nos redimiu, o Senhor remiu os nossos pecados, redimiu a nossa alma. O Senhor é aquele que tem lavado diariamente a nossa pessoa com a água da Tua palavra no poder do Espírito Santo. Fala conosco, Senhor. Ensina-nos a Tua palavra, molda-nos conforme o Teu caráter e que possamos nos alegrar em Ti por tudo aquilo que está escrito nesse profeta maravilhoso. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Antes de nós entrarmos propriamente no texto, eu quero trazer aqui algumas informações à guisa de introdução para que todo mundo possa se localizar e compreender dentro desse profeta que é extremamente importante, tanto para o povo de Israel, como também para a igreja da Nova Aliança. Porque as verdades contidas nesse livro, elas são verdades práticas, tanto para o Antigo, como também para o Novo Testamento. E essas informações, elas precisam ficar muito claras, muito notórias para a nossa compreensão e dia a dia diante do Senhor. Em primeiro lugar, ainda a introdução, Obadias. Ele é alguém que nós não temos algum relato específico sobre quem ele é. Obadias era um nome extremamente comum no Antigo Testamento. Se nós fôssemos contar todas as vezes em que aparece o nome Obadias no Antigo Testamento, nós teríamos entre 19 ou 20 pessoas com esse nome. Nenhuma delas batendo correspondentemente com o profeta que nos escreveu nesse momento. Por que eu digo 19 ou 20? Porque em algumas traduções, aonde há um único nome falado, Obadias, está como Abdias, mas é o mesmo nome, conforme a tradução bíblica do Antigo Testamento, conforme a equivalência que a Bíblia dos Irmãos seguem. Então, era um nome extremamente comum. Todavia, nós não temos informação alguma. Não temos informação plausível sobre quem foi esse profeta. Nós não temos o seu histórico, não temos a sua família, nós não temos necessariamente de qual região ele surgiu e apareceu. Evidente que era um judeu, evidente que era do Reino do Sul, porque ele está falando juntamente naquele período em que Babilônia iria invadir Jerusalém, mas é somente essas as informações que nós temos. E mediante já esse primeiro esclarecimento, tem uma aplicaçãozinha rápida. É interessante que Deus, quando Ele quer usar um homem, Ele não precisa usar nenhuma estrela. Deus não vai nas constelações procurar estrelas para achar. Simplesmente levanta o homem que Ele quer, da maneira como Ele quer, e Ele usa no período em que Ele quer. O que eu quero dizer com isso? Que parece que a extensão do ministério profético de Obadias foi exatamente esse livro.
a duração desse livro. Nós não vamos ver Obadias profetizando uma outra vez. Nós não vamos ver Obadias sendo usado como uma liderança no meio do povo uma segunda vez. Nós só temos essa informação a respeito desse profeta que é chamado de Obadias. Uma segunda compreensão, ainda também dentro dessa introdução do livro, é o que significa o nome Obadias. Obadias, numa tradução para o português, é servo do Senhor. O que significa o nome? Servo do Senhor. O que é bem propício, mediante a maneira como ele se apresenta diante do povo, e ele fala com uma singularidade a respeito da mensagem em que ele vai trazer. Nós veremos isso daqui a pouquinho. Então, vemos vários Obadias, nenhum deles se encaixam nas características necessárias e nem no tempo em que ele está tratando esse assunto. Todavia, esse homem, que nós não temos muitas informações, foi usado por um pequeno período em seu ministério profético. Ele usa, ele fala e ele sai de cena. Isso sim é obediência. Ele não quis usurpar para ele um ministério que Deus nunca deu a ele. Ele foi usado naquele período, foi usado somente com essa carta, com essa profecia, e ele continuou vivendo a vida dele como servo de Deus, não sendo mais um líder, trazendo uma mensagem ou liderando um povo de Deus, visto que era assim que Deus o tratou para que ele fosse servo fiel a Deus. Então nós temos algumas informações que são bem diferenciadas perto daquilo que nós vemos em alguns outros profetas, o que torna Obadias um profeta singular. Um profeta singular. Uma curiosidade a respeito do livro é que Obadias ele é o menor livro do Antigo Testamento. É o menor livro que nós temos em todo o Antigo Testamento. E por ele ficar entre Amós, ou depois de Amós e antes de Jonas, nem sempre ele é citado, nem sempre ele é lido, e isso por um equívoco do povo de Deus. Porque por mais que ele esteja escondidinho ali entre os profetas menores, ele está na Bíblia, faz muito tempo. Desde que Bíblia é Bíblia. Ele está lá, trazendo a informação que Deus queria que ele trouxesse. Com isso, não significa que por ele ser o menor dos livros do Antigo Testamento, ele tenha uma menor significância para o povo de Deus. Não se iludam e não se enganem com isso. Os irmãos vão perceber, conforme for avançando a exposição do texto, a importância seríssima que esse profeta tem para as nossas vidas. Primeiramente, dos seus ouvintes principais, seu público-alvo, e depois, uma vez que isso é a palavra de Deus, para nós também do presente século. Então, há informações importantes. Mas dessas informações importantes, há duas conotações que eu preciso falar aqui, que é muito séria a respeito desse texto. Primeiro, vai trazer, a profecia de Obadias, vai trazer a nós alertas que são importantes de se ouvir. Deus vai alertar tanto o povo que está aqui sendo direcionado o livro e a profecia, como nós, com informações que são importantes para a nossa compreensão. Alertas importantes para a vida cristã. E também, esse mesmo texto traz juízos severos que nós podemos, como crentes em Jesus, evitar diante de Deus. Esses juízos são reais, mas são totalmente evitáveis, uma vez que nós conseguimos ler o livro do profeta Obadias e compreender o que ele tem para falar a nós. Sendo bons alunos, ou seja, discípulos verdadeiros de Cristo, nós iremos conseguir evitar que os juízos que contém esse livro recaia sobre nossa vida pessoal, sobre nossa família, sobre a nossa igreja. Então, são pontos importantíssimos, alertas que nós precisamos entender como cristãos e juízos severos que podem ser evitados. Em toda a Bíblia, nós temos também, a título de curiosidade e introdução, apenas 4 livros dos 66 livros canônicos, nós temos apenas 4 livros
que possuem apenas um capítulo. O primeiro é este, o livro de Obadias. Os outros 3 livros estão no Novo Testamento, no final das Escrituras, que é a carta de 2 João, a carta de 3 João e a carta de Judas. Todos os demais livros são maiores. Então, nós temos 4 livros em toda a Escritura que têm apenas um capítulo. No Antigo Testamento, somente o profeta Obadias, que é considerado teologicamente, não diante de Deus, na academia, teologicamente, o menor dos profetas. Compreender como o menor dos profetas, isso, de forma alguma, tira dele o mérito de quem ele foi. A compreensão de maior ou menor profeta não é em honra e também não se refere a dignidade, de forma alguma. Se refere a tempo de ministério. Não podemos comparar, por exemplo, o tempo de ministério do profeta Obadias com o profeta Isaías. Ele teve um período enorme no seu ministério. Isaías, ele inclusive cruzou eras do povo de Deus. Ele começa o seu ministério um pouco antes do exílio babilônico, e ele entra no exílio babilônico já executando o seu ministério profético. Então, ele pega fases específicas da história, porque é um período profético em que ele foi usado muito grande. Mas Obadias, somente esses 21 versículos. Diante de Deus, tanto Isaías como Obadias têm o mesmo valor, porque eles foram obedientes naquilo pelo qual Deus os chamou. Simples assim. Então, não há meritocracia em dizer um profeta é maior do que o outro em mérito ou em dignidade, somente em extensão do período do ministério. Então, ele é conhecido como literalmente o menor dos profetas no Antigo Testamento. Ok, irmãos? Mas um ponto importantíssimo para que nós possamos compreender a mensagem desse profeta, também como uma palavra introdutória, importante, que não pode ser esquecida, é que de tudo que nós lemos agora, nesses 21 versículos, o profeta Obadias é um livro familiar. É um livro de problemas familiares. Todo o conteúdo profético de Obadias é resultado de uma briga de família de muitos e muitos anos, do período em que o profeta foi levantado para escrever essa profecia a nós. Eu estou falando de, no mínimo, não estou falando que é o máximo, no mínimo, 1.500 anos. Um problema familiar, dentro das 4 paredes da casa, ou da tenda, melhor dizendo, que ocorreu 1.500 anos depois. Esse problema ainda estava ativo, corrente, caudaloso. E por isso Deus levanta um profeta, 1.500 anos depois de um problema familiar, de uma briga familiar, dentro da tenda, para resolver esse problema. Mas a maneira que Deus vai resolver não é bonita. Não é bonita. É fazendo o Edom sumir da face da terra. Deus não suporta mais essa situação. O limite da misericórdia de Deus acabou-se para o povo de Edom com o profeta Obadias. Você já parou para pensar? Uma briga dentro da sua casa. 1.500 anos depois, Deus tendo que tratar esse assunto. Quantas pessoas já se passaram na sua família? Quantos descendentes? Quantas gerações? Todo o conteúdo, todo o conteúdo do profeta Obadias é resultado de uma briga familiar que existiu 1.500 anos antes, no mínimo. Por que eu digo no mínimo? Porque nós não temos muita certeza em que momento foi escrito o livro do profeta Obadias.
Nós temos referências. Por exemplo, versículo de número 11. O profeta diz: no dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. O versículo 11 está falando de um evento que já aconteceu, uma vez que eles eram um deles, e esse evento é a Babilônia vindo destruir e invadir o Reino do Sul, Jerusalém. Então, qual é o período em que esse livro está sendo escrito? É o período de 586, que eu sempre falo, antes de Cristo, que é quando se inicia o exílio babilônico dos 70 anos. Os babilônicos vêm, destroem Jerusalém, cidade, destrói Israel, nação, matam muitos judeus, os que sobram eles tomam para eles como escravo e levam para a Babilônia. Os irmãos se lembram disso? E na Babilônia eles ficam 70 anos, depois de 70 anos eles vão voltar com Zorobabel, Esdras e quem? Glória a Deus, né? Pelo menos vocês se lembram disso ainda. Neemias, que acabamos de pregar e fazer a exposição de todo o livro. Então aqui é o início disso. Nós não temos com certeza o período então em que esse livro foi escrito, a data em que o livro foi escrito, mas mediante essa referência sabemos que foi logo após a invasão da Babilônia para destruir Jerusalém e Israel, levando todo o cativo de Israel para a Babilônia. Então, é esse o momento em que o livro foi escrito. Então, mais ou menos dá 1500, 1700 anos antes de Obadias, é essa briga familiar que aconteceu. Qual briga familiar? O texto fala muito de Edom, não é isso? Edom, versículo 1, está lá. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Edom é a descendência direta de... Ainda estou com o bichinho da garganta, viu, irmãos? Edom é a descendência direta de Esaú, filho de Isaque e Rebeca, que foram uma catástrofe como pais. Esaú é de Esaú que vai descender todos os edomitas. Todos eles. E de qualquer outra forma, é falado também aqui no texto sobre Jacó, ou Judá, ou Israel, e evidentemente que são aqueles que são da descendência de Jacó. Esaú e Jacó são irmãos. E houve realmente uma amizade fraterna entre esses dois irmãos, bastante corrompida, tumultuada, e desta briga, por causa também dos pais, que não souberam lidar com as situações, essa discussão daquele dia específico está sendo promulgada entre 1500 e 1700 anos depois. Então é muito tempo do que estava acontecendo. Por último, para a nossa compreensão, também à guisa de introdução, precisamos entender que o tema de todos os sermões que eu pregarei no livro de Obadias, eu não terminarei ele hoje, mas todos os sermões que eu pregarei no livro de Obadias têm um único tema: a alegria que traz juízo e a soberba que precede a ruína. A alegria que traz juízo e a soberba que precede a ruína. Por que é que eu dou esse tema aos sermões que eu pregarei no livro de Obadias? Porque a soberba e a alegria são os únicos dois sentimentos que Deus vai cobrar de toda a nação de Edom, de todos os edomitas. A soberba e uma alegria maligna, uma alegria maldosa, sarcástica,
que ama o mal. E é dentro desses dois sentimentos que eles estão totalmente perpenetrados por mais de 1 milênio que Deus vai trazer juízo a todo o Edom. E por isso, diante disso, nós conseguiremos compreender a verdade de Deus nesses textos. Amém? Deu para ter mais ou menos uma ideia do que esse texto fala? Vamos entrar então no texto bíblico? Mediante toda essa introdução, eu quero ler com os irmãos apenas o versículo de número 1. Versículo de número 1. Diz assim o texto sagrado: Visão de Obadias. Assim diz o Senhor, Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: Levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. E aqui eu já quero trazer algumas lições importantes que o texto nos ensina. Em primeiro lugar, a visão de Deus para o povo de Edom. Em primeiro lugar, a visão de Deus para o povo de Edom. É exatamente dessa forma que o texto inicia. Visão de Obadias. Os irmãos talvez não consigam compreender a seriedade dessa expressão. Visão de, seja de Obadias, ou visão de Isaías, visão de Jeremias, mas a palavra hebraica colocada aqui para visão é ezom. E ezom pode ser traduzido do hebraico para o português com as seguintes explanações e expressões. Primeiro, a palavra. Eu posso ler o texto como a palavra de Deus para Obadia. Ezom também pode ser traduzido como a mensagem de Deus para Obadias. Também pode ser traduzido ezom como o oráculo. E possivelmente se encaixe melhor, porque oráculo é uma palavra direta do trono de Deus com teor profético. Com teor profético. Então, quando ele diz visão de Obadias, é Obadias que está escrevendo isso, ele diz visão de Obadias, ele está dizendo, existe uma ezom, um oráculo de Deus diretamente para mim, que eu preciso passar a vocês. E por que ele faz isso? Porque Obadias é desconhecido. Quem é esse homem? De onde ele veio? Quem é ele para profetizar ou para liderar espiritualmente nesse curto período de tempo todo o Edom? Aliás, nem edomita ele é. Quem é ele para vir até nós e profetizar? Evidente que os edomitas sabiam que ele era um judeu. Não há um relacionamento entre os de Edom e os de Jacó, os de Judá. Não existe esse relacionamento. Quem é este para vir até nós? Mas uma coisa, os edomitas não podem negar. Eles sabem muito bem o que significa a expressão ezom, um oráculo de Deus. E ele precisa se apresentar. Não são muitas vezes, amados, que os profetas do Antigo Testamento foram usados por Deus para falar a outras nações. Isso não era comum. Temos poucas vezes em que profetas específicos, nomeados, foram levantados por Deus para falar a outras nações. Uma delas é o próprio Obadias, que vai falar à nação de Edom. Nós vamos ver o profeta Naum indo falar com Nínive, e ali a destruição de Nínive. Abacuque falando com a Síria, e não vemos mais. Não vemos. Naum e Jonas está falando ao mesmo povo. Mas é somente isso. Todos os outros grandes profetas, os que escreveram literatura bíblica, como os que não escreveram literatura bíblica, mas profetizaram em Israel, exemplo, o profeta Natã. Tem um livro de Natã na Bíblia? Deus não o usou para escrever Bíblia, Deus o usou para profetizar ao rei. Mas ao rei de Israel. Eles nunca saíram dos limites da cidade ou da nação do grande Deus. Mas esses três em específico
profetizaram. Então, eles não eram pessoas totalmente conhecidas do público em que eles foram profetizar. Era uma outra nação. E quando ele diz, Ezon, eu tenho um oráculo, uma palavra, uma mensagem de Deus para vocês, o que Abacuque está fazendo, ele está dando ênfase. Ênfase. Que ele tem capacidade para discernir, diferenciar aquilo que é mensagem de Deus e aquilo que é do seu coração. Que ele tem a habilidade para compreender aonde Deus começa a falar, aonde Deus termina a falar e onde é as suas próprias ideias, seus próprios pensamentos e suas próprias emoções. Ele está fazendo essa divisão. E isso daqui é extremamente importante. Porque o verdadeiro profeta, ele não gera a mensagem. Ele só entrega a mensagem. O verdadeiro profeta não é a fonte da palavra. Ele entrega a palavra. Ele não cria coisas do seu coração. Ele é honesto com a sua fé. Ele é honesto com o seu Deus. E não usa da sua liderança para introduzir ou impor suas vontades ao povo. Ele teme a Deus em não errar dessa forma. Por isso ele vai dizer, olha, eu tenho uma Ezon, eu tenho um oráculo, eu tenho uma mensagem de Deus, e eu sei exatamente aonde ela começa e onde ela termina, não vem do meu coração. E a maior prova disso é que quem está falando isso foi o menor profeta da Bíblia. Ele não se estendeu. Ele não quis ter um capítulo 2. Ele não falou, deixa eu fechar com o número par, é mais fácil. 22 versículos. Não. É isso que Deus mandou falar. É isso que eu estou entregando. Acabou. E agora? Deus não falou mais nada. O que você vai fazer? Vou voltar bem a casa. Vida que segue. Isso significa, irmãos, que precisamos ter maturidade espiritual para discernir os profetas. Discernir aqueles que sobem nos púlpitos e pregam o evangelho. Se aquilo que ele está falando é palavra de Deus, ou se aquilo que ele está falando é palavra do seu próprio coração. Daquilo que ele ama, daquilo que ele gosta, daquilo que ele quer impor. Agora, notem comigo o seguinte. De todos esses 21 versículos profetizados pelo profeta Obadias, todo o contexto da profecia está baseado nas Escrituras. Está falando de uma família que existe, de um problema que é real, de um livro que nós temos, Gênesis. É onde aconteceu esse problema aqui, em Gênesis. Tudo está baseado nas Escrituras, nada está em suspenso. Tudo o que sai da boca de verdadeiros homens de Deus precisa estar baseado num livro, num capítulo e num versículo. Isso são verdadeiras profecias. E eu não estou falando de profecias de profetizar futuro, não. Assim diz o Senhor, isso já acabou no período da igreja. Eu estou falando de proclamar a verdade do Evangelho, de falar aquilo que é o Evangelho. Precisa estar totalmente firmado nas Escrituras. Toda a profecia de Obadias tem um histórico, tem uma teologia que já é saudável, tanto para os judeus, e que isso vai refletir nos de Edom. Nos de Edom não tem como fugir. É uma história clara. É uma história clara. Por isso, a importância de entender o porquê dessa expressão visão de Obadias. Isso é extremamente sério. Ele está dizendo, existe um oráculo de Deus, que eu sei onde começa, eu sei onde termina, está baseado nas Escrituras, e eu estou entregando isso a vocês. Ele é ileso, ele não criou nada, ele não é a fonte, ele só entrega. Segundo lugar, uma segunda lição importantíssima, ainda baseado no versículo de número 1. O juízo de Deus sobre Edom. O juízo de Deus sobre Edom. Leiam novamente comigo o versículo de número 1. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom.
Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Aqui é um juízo. E esse juízo da parte de Deus Pai, Jeová, viria a partir de uma guerra. Mas para entendermos com clareza o porquê desse juízo, não tem jeito. Eu vou ter que voltar com os irmãos alguns anos atrás da escrita do livro de Obadias. Pelo menos esses 1.500 anos. Abram comigo, por favor, em Gênesis. Deixa aberto, por favor, em Gênesis, capítulo de número 25. E nós vamos entender com maiores detalhes o que aconteceu na profecia e no juízo de Deus em Obadias. Tudo acontece quando Isaque se casa com Rebeca, e Rebeca, sendo estéril, Isaque vai orar por 20 anos para que Deus abra a madre de Rebeca. Por 20 anos, Isaque ora por sua família para que Rebeca pudesse gerar uma criança. Pois bem, foi gerado no ventre, então, de Rebeca, depois desses 20 anos, uma maternidade. O que ela não imaginava é que agora viria em dupla, seriam gêmeos. E ela sente algo um pouco estranho, ainda que fosse mamãe de primeira viagem, mulheres se conversam, principalmente com aquelas que já teve filhos, e começa a perguntar como foi a gestação, o que é que está acontecendo, porque ela sentia algo diferente. Ela sentia, primeiro, ela já tinha conhecimento que não ia ser uma criança só. Por quê? Porque os dois lutavam o tempo todo dentro da barriga dela. O tempo todo era como uma máquina de lavar. Estavam o tempo todo, não deixavam ela em paz. E isso chamou muita atenção dela. Ela pergunta, é evidente, às amigas, as que têm mais experiência, as que já passaram pela maternidade, e a resposta geralmente é sempre: olha, mexe, está vivo, mas não desse jeito que você está falando. E nessa preocupação, ela foi até Deus e recorreu a Deus, dizendo: Senhor, o que está acontecendo? São 20 anos de espera, e agora estou um pouco preocupada pela maneira como essas crianças estão mexendo dentro da minha barriga, do meu ventre. E Deus vem com uma resposta para ela que ela não imaginava, dizendo: olha, a questão é que essas duas crianças têm dois propósitos soberanos da minha parte para eles. Eles serão cabeças de duas nações. Eles não se darão bem. Até porque o maior, o mais velho, aquele que nascer primeiro, vai servir o menor. E isso já é um escândalo no meio de Israel. Porque ali, a lei da primogenitura, a bênção da primogenitura, sempre foi levado muito a sério. E Deus está invertendo os papéis nesse momento. E Paulo vai dizer isso muito bem pelo Espírito Santo, que Deus fez isso de forma soberana por causa da eleição de quem ele queria salvar. Isso é claro. Está lá em Romanos, capítulo 9. Então, quero que os irmãos leiam comigo para entender melhor. Gênesis 25, versículos 19 em diante. Então, olha o que acontece. Posso ler? Gênesis 25, 19 diz: são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, que era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca. A gente já vê que alguma coisa está um pouco estranha aqui. Um marmanjo de 40 anos se casando agora. Isso não é natural, irmãos. Ainda mais naquele período da história. Naquele período da história, com 15 anos já estava querendo se casar. Aliás, isso em várias nações, em várias civilizações. 40 anos já demonstra que existe alguma coisa estranha com Isaque aqui. Mas olha só a continuação da história. Então, versículo 20. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca,
filha de Betuel, o arameu, de Padarã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Ela estava preocupada mesmo, de fato. Ela já preferia nem existir mais. Ela queria ser tanto mãe, e agora já tá os filhos brigando dentro da barriga. Como é que isso vai ser? Ela não tem ideia ainda, né? Então ela vai consultar o Senhor. Versículo 23. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Isso aqui é uma palavra séria. Não serão amigos. Não se darão bem. Não se darão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Deixa eu só falar aqui eu preciso falar. Aqui eu vou ter que parar, porque eu não sei quando eu vou expor Gênesis, então deixa eu já falar desse foco. Irmãos, nós brasileiros, nós temos uma mania de querer interpretar o que não está na Bíblia. Eu falo por experiência própria. Eu sou cristão desde criança. Desde criança eu aprendi, e eu nunca mais esqueci, porque eu aprendi quando criança. Hoje eu sei que é errado, mas eu não esqueço. Que Jacó significa suplantador, enganador. Quem já ouviu isso? Não tem nada a ver. A Bíblia explica a Bíblia. Isso é uma regra da hermenêutica. Todas as vezes que um nome específico de personagem bíblico é importante para a narrativa bíblica, todas as vezes, eu estou reforçando, todas as vezes em que um nome de um personagem bíblico é importante para aquela narrativa, o nome do personagem é citado e é explicado o porquê daquele nome. Pronto, não precisa interpretar. A Bíblia já está falando o porquê. Então, por exemplo, o anjo chegou para Maria e disse, Maria, você terá um filho e o nome dele será Jesus, porque ele será o Salvador do mundo. Pronto, explicou. Olha só, não precisa quebrar a cabeça. Jesus significa que ele é o Salvador do mundo. Na verdade, quando vamos para o hebraico, Yeshua ou Jesus, no grego, significa que Jeová é o Salvador. Ok, já está explicado. As pessoas inventam. Aqui no texto bíblico, eu não sei se alguma Bíblia dos irmãos aqui presentes, ela mantém o nome original, mas a minha está Esaú também, no português, mas o nome Esaú é Esav. Esav. Esav vem de cabelo no hebraico. O nome do menininho, do primogênito, pelo menos do primogênito biológico, não do primogênito da aliança, mas o primogênito biológico é o Esaú, foi o que saiu primeiro, está aqui no texto. E por ele ser peludinho, todo ruivo, olha lá, ó, saiu o primeiro, versículo 25, ruivo, presta bem atenção, ruivo, ele era vermelhinho, né? Todo revestido de pelo. É que no português não tem uma harmonia de rima, eu não sei agora se é rima que fala, tá, irmãos? Mas eu acho que sim, de rima na palavra. Mas aqui ele está falando de pelo e Esaú é muito parecido. Essá e Esav. Pronto, matou. É só porque ele era peludinho, cheio de cabelinhos, no braço, na perna, sabe? Aquela sobrancelha mais ressaltadinha, bastante cabeludo. É isso, Esaú, só isso. Por que os descendentes de Esaú não existe essa palavra, esaumitas? Por que tem que ser edomitas, de Edom? Porque a palavra Edom no hebraico é vermelho, ele era ruivo. Tá bom? Então, Edom vem de vermelho, porque ele era ruivo. Então, é uma descendência de pessoas, mas avermelhadinhas. Lógico que isso foi perdendo essas características com a época, por causa dos casamentos, ok? Mas foi assim essa primeira geração de Esaú. Aí vem um outro texto, versículo 26. Depois nasceu o irmão e segurava com a mão o calcanhar
de Esaú. Por isso lhe chamaram, o quê? Jacó. Meu Deus, onde está falando que o menino é suplantador, ladrão, maldito? Não está nada disso. Calcanhar. Vocês estão vendo a palavra calcanhar no versículo 26? Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o akev, calcanhar. E ele se chamou Yaakov, o que segura o calcanhar. Bum. Só isso. Mas, pastor, por que ele é chamado de suplantador? A Bíblia também fala, sim, não foi porque ele nasceu, foi porque ele fez. Pronto. Uma criança nasce, eu falo assim, vou dar o nome dele de bandido. Passa-se 40 anos, eu falo, tá vendo? Mas é bandido que roubou. Mas não porque ele nasceu. Não confundam as coisas, ok? Então isso é muito importante. Akev é calcanhar e Esaú é Yaakov, que é Jacó no português. Amém, queridos irmãos? Então tá bom. E Tiago é no grego também, James. Um dia a gente fala sobre isso, ok? Então, Yaakov, que é Jacó, em português, vem da tradução ou da transliteração, não existe tradução de nome, é transliteração. Então, a transliteração vem de Iakov. Então, está escrito lá, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Então, são 20 anos de oração mesmo. 40 ele casa, 20 anos de oração, com 60 anos nasceram os gêmeos. Só que o texto está trazendo aqui algumas informações. A primeira informação é que esses irmãos iriam viver em conflito. O primeiro conflito entre Esaú e Jacó é um conflito intrauterino, passando depois para um conflito entre irmãos e depois para um conflito entre nações. Tudo isso já está no texto que o Senhor Deus está falando. São duas nações, eles se dividirão, um será mais forte, um pegou no calcanhar. Eles não estão de boa. Então isso já foi marcado no nascimento. E isso já começa a provocar o juízo de Deus sobre Esaú pelas coisas que eu vou falar agora em diante, após eles serem nascidos. Problema detectado que não pode se deixar passar. Após o nascimento dessas duas crianças, desses gêmeos, os pais, erroneamente, equivocadamente, eles decidiram criar os seus filhos com predileção. Eles tinham filhos prediletos. Nunca esconderam. A Bíblia fala que Isaac amava Esaú. Ele era o peludão, ia para selva, pegava, selva não, para mata, né? Pegava os animais e fazia comida para ele. Era algo bem comum daquele período. Mas a Rebeca já amava o Jacó. Não porque ele era liso, essa diferença existia mesmo, mas porque ele era mais pacato. E ele gostava mais da parte da administração da casa. Então ele sabia fazer as coisas da casa e tal, e obviamente que isso também tinha influência do pai e da mãe. O pai ensinando Esaú a fazer isso, a mãe ensinando Jacó a fazer isso, e ainda que eles nunca tivessem verbalizado isso nos textos bíblicos, era notório que os pais criaram esses dois filhos com predileção, a ponto de fazer com que o tempo todo ambos competissem entre si. O clima dentro da família era um clima de competição entre os irmãos, o tempo todo. E isso é um erro. Porque cada filho tem a sua personalidade. Cada filho tem os seus sonhos, tem os seus objetivos. No cristianismo e na fé, eles precisam ser ensinados da mesma forma, mas muitas vezes aplicando métodos diferentes. Tem filhos que são mais retraídos, tem aqueles que gostam bastante de falar, tem aqueles que adotam um dos pais para serem um amigo mais fiel,
ou o pai ou a mãe se abrem, contam, isso é natural, isso é normal e os adultos precisam ter essa maturidade para lidar com essas diferenças. O texto bíblico do Novo Testamento é claro: pais, vos escrevo para que não deixem os seus filhos irados. Essa é a tradução mais clara de Paulo dos textos. Existem algumas maneiras de deixar os filhos irados e fazer com que os seus filhos sejam mal criados, não é sem educação, com que eles realmente foram mal criados pelos pais. É nesse sentido, uma má educação, coisas que jamais podem acontecer. Primeira delas, nunca humilhe, nunca zombe, nunca faça com que o seu filho passe por situações ridículas por sua causa. A criança chega no meio dos adultos e você a humilha, você brinca, você zomba, você faz chacota. Elas nunca vão esquecer disso. Depois não adianta ficar velho e dizer que o filho não te ama. Segunda coisa, não sejam pessoas destemperadas. Eu quero que o meu filho tenha sucesso onde eu falhei. O que é isso? Ele é um ser humano. A Bíblia fala no Salmo 127 que os filhos são como flechas. Sabe o que é isso? Filho não é para você. As flechas, elas estão ali com o arqueiro, mas ele pega a flecha e atira e é para longe. Os filhos é para a glória de Deus e para onde Deus irá os mandá-los. Porque senão eu quero que as minhas realizações frustradas se realizem com eles. São pais destemperados que nunca têm uma palavra de amor, nunca têm uma palavra positiva. O filho chega em casa e fala assim: olha pai, eu fiz a prova, olha só, tirei 9. E você fala assim: tinha que ser 10, você não faz nada. Terceiro, nunca compare os filhos. São indivíduos. São indivíduos. Jacó mesmo teve 12 filhos, todos diferentes. Todos diferentes. Com pensamentos diferentes. Davi, vários filhos, todos diferentes. Não soube lidar com isso. Foi maldição em cima de maldição na família de Davi por causa disso. Não soube lidar. Precisam entender que são diferentes. Notoriamente a história já estava dizendo que tanto Esaú como Jacó seriam diferentes. Não comparem. Terceiro, diálogo. Filhos precisam de diálogo. Sentar, ouvir, conversar, ser ouvido. Não é na base do eu mando e você obedece, eu mando e você obedece, o tempo todo. Eles vão odiar você. Depois não venha falar que foi o diabo. Você construiu isso. Você construiu uma parede. Não exija que os seus filhos sejam melhor em tudo. Tu não é. E os filhos vão começar a esconder as coisas de você. Por quê? Porque eu sei que se eu mostrar para minha mãe ou para o meu pai, sempre vai haver xingo, porque eu não consegui ser o melhor. São coisas que não se devem fazer. Eles trabalharam com predileção. Predileção. E eles destruíram. Criaram um ambiente o tempo todo de rivalidade entre as crianças. De rivalidade. Passa-se o tempo. Agora Isaac está bem velhinho. As escrituras dizem que ele já não enxerga direito mais. E Isaac tem uma maravilhosa ideia. Perfeita. Eu vou simplesmente ignorar a soberania de Deus e vou dar a primogenitura a Esaú. Olha que pensamento maravilhoso. Palmas, né? Palmas. Quando pessoas, elas querem burlar a soberania de Deus. Já tinha sido dito antes do nascimento, o maior vai servir o menor.
Embora o maior, Esaú, é o primogênito biológico, o primogênito da aliança é Jacó. Qual a ideia de Isaac? Vou trazer a primogenitura a Esaú. Ele quer burlar os planos. Ele quer burlar os planos. Ele só esqueceu de uma coisa. Ele e Rebeca não são um modelo de casamento. O texto bíblico diz que Rebeca o tempo todo ficava escutando as conversas de Isaac atrás da porta. Como é que vive assim? Como é que vive? Isso não é casamento. E ela escuta essa conversa. E ela também tem um outro plano maravilhoso. Nossa, na unção de Deus. Nós vamos enganar o meu esposo. Ela chama Jacó e fala: eu quero que você se vista como Esaú, fale como Esaú e se passe por Esaú. E vai até o teu pai, faço um cozido, entregue para ele e diga que você é Esaú para que ele te dê a bênção da primogenitura. E assim se fez. Jacó se veste de Esaú, com o cheiro de Esaú, coloca uma pele para ficar peludo igual a Esaú, e vai até Isaac, e Isaac já com deficiência visual, não conseguindo enxergar, ele tem até uma certa desconfiança, ele pergunta: nossa, parece que você não é Esaú, mas o cheiro é de Esaú. E ele abençoa Jacó com a primogenitura da aliança, ao invés de Esaú, mas essa bênção veio do meio de um rolo, de um querendo suplantar a soberania de Deus, e a mulher e o cônjuge querendo enganar o próprio cônjuge e o marido, e isso fez com que houvesse uma fissura na família, que 1.500 anos depois estava tendo guerra. 1.500 anos depois. E aqui, eu preciso fazer algumas aplicações rápidas, que eu nem iria fazer, mas é importantíssima. Jamais pense em burlar a soberania de Deus. Deus vai te pegar. Existe uma palavra clara no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 2, que diz que nenhum dos propósitos de Deus podem ser frustrados. Se Deus precisar te matar para Ele cumprir o que Ele quer fazer, Ele vai te matar. Deus ama você na pessoa bendita de Cristo, mas Deus não ama você mais do que Ele mesmo. Nunca burlem. E uma segunda aplicação rápida do texto: cônjuges, maridos e esposas, nunca façam algo, tomem decisões escondidas, espúrias do seu cônjuge. Isso vai criar um clima desleal, pecaminoso, vazio, uma porta escancarada para o diabo agir na sua família. Uma decisão errada de Rebeca foram 1.500 a 1.700 anos de problemas. Se você ler a narrativa da morte de Rebeca, ela morre triste, sabendo que não foi uma boa mãe, não alcançando o que ela precisava alcançar. Ela chora por isso. Ela chora. O problema está feito. Burlar a soberania. Que cabeça é essa? Querer passar por cima dos planos e dos decretos de Deus, isso é loucura. E, em segundo lugar, uma cônjuge fazendo tudo de forma escondida, mentirosa do outro cônjuge. Isso não pode. O que acontece? Esaú não é bobo, ele descobre. Capítulo 27, por favor, irmãos. E olha a seriedade do texto. Em Gênesis capítulo 27, por conta de Jacó ter roubado a primogenitura de Esaú, da maneira como foi feito, mesmo que Deus já dissesse que deveria ser de Jacó, o problema não é isso, o problema é como aconteceu. O problema é familiar, o problema não é teológico mais.
O problema não é abrir a Bíblia e discutir o que Deus falou, a soberania. Não, eles não querem mais abrir a Bíblia. Eles querem se matar entre eles. Já parou para pensar? Um problema que era somente uma questão, não era nem problema, uma questão teológica, agora virou um problema enorme familiar. É o que acontece quando as pessoas não conseguem lidar com os textos. Versículo 41 do capítulo 27. Passou Esaú a odiar. 27, 41. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Está feito a caca. Meu pai, Isaac, é velho, cego, já não tem mais forças. Ele vai falecer logo, logo. Para eu não entristecer o meu pai, eu vou ficar em paz até ele morrer. Ele morrendo, eu mato meu irmão. Uma caca dos pais causando isso nos filhos. O pai querendo suplantar a soberania e a mãe não sendo sábia, fazendo as coisas escondido. E agora, não tem mais conversa. Eu vou matar meu irmão. Eu vou matar meu irmão. É só meu pai morrer que eu mato. Quer ver como ficou a história? Olha que beleza que ficou. 42. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Sabe o que ele está falando aqui? Sabe quando que ele vai ficar feliz? Quando estiver morto. É assim que ele vai se consolar. Não tem mais jeito. Chegou num nível, a situação chegou num nível que a única forma dele ser consolado, dele abrir um sorriso novamente, é ele te matando. Isso é tão real nos dias de hoje. Tem pessoas que elas não fazem para não cometer crime, mas no coração delas, elas dizem: eu só vou rir quando tal pessoa morrer. De tão mal que essas pessoas me fizeram. Continua o texto, 43. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, aquele tio que também não vale nada, meu irmão em Harã. Fica com ele alguns dias até que passe o furor do teu irmão e cesse o seu rancor contra ti e esqueça do que lhe fizeste. O falso engano de que o tempo cura todas as coisas. Quem cura é Cristo, não o tempo. O tempo não cura, irmãos. O tempo não cura. Você quer ver como o tempo não cura? A pessoa pode estar mais calma, mas ela não está curada. Um gatilho e ela voa no teu pescoço. Um gatilho. Pode passar 10, 15 anos. A psicologia explica isso. Principalmente a vertente do behaviorismo. Burrus Skinner, ele defende exatamente isso. Isso já está no ser, de tal forma que se aquilo for condicionado positivamente, pode ser depois de anos, a pessoa faz a mesma coisa. A pessoa faz a mesma coisa. Isso já é comprovado cientificamente. Aí ela diz, na metade do versículo 45, então, providenciarei e te farei regressar de lá, porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia. Você que fez isso, minha querida? Disse Rebeca a Isaac: aborrecido estou a minha vida. Sério? Sério? Por causa das filhas de Et, que não eram meninas tão legais. Mas era onde Jacó iria viver. Ia se casar com uma delas. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Pois é, olha como essa mulher morreu. Falhou. Porque não pensou uma falha. Uma falha. Sabe qual foi o erro de Rebeca? Na realidade, o segundo erro dela, ela acreditar, no versículo 45,
que o tempo, de acordo com o início do versículo, cesse o seu rancor contra ti e se esqueça do que lhe fizeste, esse tempo que ele ia ficar lá, fosse resolver. Sabe por quê? Porque esse ódio de Esaú por Jacó não ficou apenas com ele. Passou para toda a sua descendência. Abram no livro, por favor, de Amós. Está antes de Obadias. Por favor, Amós, capítulo 1. Acharam o capítulo 1 de Amós? Percebam o segundo erro de Rebeca. Vou mandar ele lá para o Labão, porque o tempo, né? O tempo passa. Passa, só na sua ideia. Versículo 11. Amós 1:11. Olha o profeta profetizando sobre Edom. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão a espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Cadê que o tempo cura? Isso ficou no coração de Esaú, passou para os seus filhos foram crescendo, seus netos, bisnetos, formou-se uma nação. A nação de Edom inteira odiava Jacó e seus descendentes. No mínimo, 4 tentativas brutais para exterminar toda a descendência de Jacó aconteceu. No mínimo, nós não temos muitas informações sobre isso, mas é o que o texto diz. Deus está dizendo, olha, por 3 transgressões, e por 4 até, eu não vou sustar, eu não vou segurar a minha mão de um juízo sobre Edom. Por quê? Agora sim fica claro. Porque desde Esaú, Edom persegue o seu irmão Jacó. Como? A espada. Você tem ideia de quantos judeus morreram nas mãos de Edom? Aí você diz, mas qual foi a briga? Não teve briga. Qual foi o problema? Não teve problema. Se eu ver um judeu passando na minha frente, eu mato. Porque esse infeliz trapaceou o meu pai. Isso é muito sério. Continua o texto, vamos lá, com espada. E baniu toda a misericórdia. Sabe o que é isso? Está passando uma família linda de judeus na rua. Pai, a mãe, 2 filhinhos. Tem um edomita. Todos morrem. Mas é criança, não importa. Porque esses 2 pequenininhos aí estão vivendo uma bênção que era para ser do meu pai. Vá para o inferno com eles. Sabe o que é legal? No bom sentido. É que eu estou pregando aqui, vocês estão com essa cara para mim porque parece que vocês não entenderam ainda a doutrina da depravação total. Do que os homens são capazes de fazer por aquilo que eles entendem que é justiça própria. Aquilo que eles entendem, isso era meu. Aquilo que aquelas crianças judias estão vivendo na cabeça dos de Edom, era para ser dos meus filhos. Vocês tiraram dos meus. Eu vou ter misericórdia? Continua o texto, irmãos. E a sua ira não cessou de despedaçar. Mortes com requinte de crueldade. Eles não queriam apenas tirar a vida.
Eles se alegravam em ver a crueldade que eles estavam fazendo. Porque para eles era justo. Vai lá, papai e mamãe, tenham predileção por filhos. Compara filhos. Vai lá. Vocês não acham que vocês conseguem aguentar o tranco? Vai lá. Destrua a família. Isso é extremamente sério. Ao ponto de dizer, e reteve a sua indignação para sempre. Em nenhum momento da história, os de Edom sentaram para conversar e disseram, pessoal, deixa para lá. Já faz 500, 600, 700, 800, 900, 1 milênio. 1 milênio e 100, 1 milênio e 200, 1 milênio e 300. Não, se passar na frente, morre. Pais incapacitados de criar filhos. E eles não queriam nem sequer ver relato. Os irmãos sabem que o livro do Êxodo é quando o Senhor tira toda a nação de Israel do Egito para ir para Canaã, que é a terra prometida. Ok? Eles já... Imaginem esse momento que Israel já saiu, já foi livre, já passou as 10 pragas, já estão perambulando do deserto rumo a Canaã. Eles estão indo rumo a Canaã. Quando eles chegam num determinado momento da caminhada, eles passaram diante das terras dos edomitas. Moisés sabe do erro. Falou, a gente é de Jacó. Como que a gente resolve isso? E eles foram pedir. Moisés destaca uma pessoa e fala, vai lá conversar. Diz lá para o rei de Edom, que é uma nação, tem rei, tem tudo. Se eles deixam a gente passar, a gente não vai estragar nada. Eu sei, 2 milhões de pessoas passando na sua terra, mas a gente promete, vamos ser organizadinho. E judeu é sistemático, então a gente vai ser organizadinho para não estragar suas plantações, nada, tá? Olha, se a gente até mesmo beber a sua água, que água no deserto é riqueza, né? Beber a sua água e os nossos animais beber, a gente paga. Eles estavam saindo, lembra? Cheio de coisa do Egito, que nada ficou lá, então a gente paga. Não. A gente paga. Sumam daqui, ou eu vou levantar o meu exército e mato todos vocês. Israel teve que voltar e dar toda uma volta. Abrem números. Números 20. Números, capítulo 20. A partir do versículo de número 14. Acharam? Números 20, 14, diz assim. Posso ler? Números 20, 14. Enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom, a dizer-lhe, assim diz teu irmão Israel. Tentou, né? Poxa, vamos ser fraternos, né? Um lava a mão do outro, né? Está tentando. Bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, porque a ideia de Deus ter feito tudo aquilo no Egito, as 10 pragas, Deus se tornou conhecido, diz lá em Êxodo, que ele se tornou conhecido de todas as nações, sabendo que Deus era com Israel. Então, os de Edom estavam sabendo o que Deus estava fazendo com Israel. Só que eles não estão felizes. Deus tem que estar fazendo isso conosco. Aí vem um papinho. Olha, meu querido irmão, você pode deixar? Você sabe que a gente está passando por uma situação difícil. Eu não tenho misericórdia. Eu não quero. Como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais, e clamamos ao Senhor. Nossa, os edomitas querem morrer ouvindo isso, né? E ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo, esse anjo está com letra maiúscula, lembra? Cristo, né? E nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Eles já estão na terra dos edomitas. Deixa-nos passar pela tua terra,
Não o faremos pelo campo, para não estragar a plantação, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real, a estrada principal, né? Não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém, Edom lhe disse, não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram, subiremos pelo caminho trilhado, então a gente vai para o caminho mais difícil, mas ainda assim o caminho mais difícil de Edom é melhor do que a gente dar a volta, gente. Nos ajuda. Então deixa a gente ir para o caminho trilhado. E se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo senão passar a pé. A gente vai passar a pé, ou seja, não vai nem montar nos animais para estragar onde vai passar. Olha o cuidado de Moisés, né? Porém ele disse, não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. O exército já foi para cima. Nós, é isso mesmo, fica aqui, que agora a gente tem mais um motivo para matar vocês. Ó, os israelitas, ó, sumiram. Aqui não teve fila não, agora eles saíram correndo mesmo. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Uma briga familiar. Passa-se os anos, todo esse período. Vamos voltar para Obadias? Até que chega a 586 antes de Cristo. Babilônia é a superpotência, o grande império. Deus quer julgar o reino do sul pelas desobediências. E traz uma profecia pelos profetas Jeremias, agora entrou na nossa casa de novo. 70 anos vocês irão passar pela Babilônia. Está escutando os sons? Babilônia está vindo. E vocês, Israel, não conseguirão suportar. Babilônia surge no horizonte, numa velocidade tremenda. Entra em todo o território da nação de Israel, chega em Jerusalém, destrói tudo, lembram-se disso? Destrói tudo, mata judeus, mata famílias, separa crianças dos pais, pegam alguns, vão levar cativo. E o que está acontecendo? Edom está dando pulo desse tamanho de alegria. Tem que morrer mesmo. É pouco. É pouco. A alegria que traz o juízo. Ai, gente, ajuda! E sabe o que eles fizeram? De acordo com o versículo 11, que eu nem expus e irei expor no outro dia, é dito que quando a Babilônia entrou em Jerusalém, o pessoal de Edom saiu tudo correndo da cidade deles e foi para lá. Você imagina os babilônicos vendo o pessoal de Edom, mas a ordem é clara, hoje nós iremos destruir Israel. Existia obediência naquela época, precisa ver como era legal. E aí eles obedeciam, eu não tenho que mexer com nenhum povo, é só com Israel. Os Edom estão perto, o pessoal de Edom está perto, não faz nada, a gente não tem ordem do império para mexer com eles. Aí eles aproveitaram e entraram junto na bagunça. Enquanto estavam sendo saqueados Israel e Jerusalém, eles começaram a roubar também. E davam alegria. Bando de bocó, não era essa palavra, era mais feia. E começaram a roubar, trazer para Edom. Suplantaram Edom. Diz aqui, no dia em que, 11, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles, mas tu não devias ter olhado com prazer, olha a alegria, para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da sua angústia. Falavam de boca cheia, alegria, expressavam isso. E não apenas isso. Sabe por que veio o juízo? Porque eles não apenas roubaram Israel naquele dia. Eles mataram alguns judeus, eles aproveitaram, eles não tinham misericórdia. Para eles está liberado a caça aos judeus, estou dentro.
Versículo 14, não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem. Sabe o que é isso? Alguns judeus, no desespero, conseguiram escapar, saíam correndo pelo deserto. Eles estavam nas esquinas das encruzilhadas. Todo mundo sabe quem é judeu, ainda mais naquela época, né? Passou judeu? Mata! Vamos ajudar! Babilônia! Mas não apenas isso. Para que matar? Vamos ver o show. Ainda nas encruzilhadas, alguns judeus passando, eles prendiam, está aqui, ó, para exterminares os que escapassem, nem terem entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Alguns, eles não matavam, prendiam e levavam para os babilônicos. Ô chefia, tem um judeu aqui, vocês querem? O que você vai fazer? Faz aí. E Deus disse, chega. 1.500 anos de uma briga. Eu vou matar todos vocês. O juízo de Deus sobre Edom, do versículo 1, agora faz sentido. Vamos ler e terminamos. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor. E às nações foi enviado um mensageiro que disse, levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Agora conseguimos entender o motivo do porquê Deus está tão irado. Ele vai levantar nações, não é uma nação, para destruir todo Edom, como juízo por sua arrogância e soberba e sua alegria maldita. Deus há de julgar todos os povos que vivem em arrogância e alegria maldita. Que Deus nos guarde disso. No santo nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, queridos.